Olá, turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Olha só, a aula de história de hoje eu vou dar continuidade sobre o assunto que é os meninos e meninas africanas. Na aula passada eu parei na página 50, onde eu estava falando, onde eu falei sobre as mães, que elas trabalhavam, mas elas tinham que levar os filhos, porque não tinha com quem deixar, e também esse gesto também fazia parte da cultura africana, todo esse carinho, toda essa atenção que elas tinham de levar os filhos juntos, porque também não tinha com quem deixar, certo? Então vamos lá para a página 51. Olha só, na página 51 tem essa imagem aqui, essa pintura, que fala aqui negras, aqui a legenda, certo? Negras do Rio de Janeiro, de Johann Mortias Rugendes, 1835. Ele foi um pintor, ele pintava, retratava muito sobre essa cultura, sobre a vida dos africanos. Então aqui fala que, segundo os senhores de escravo, a partir de 6 anos, já era tempo de uma criança aprender a trabalhar e acompanhar seus pais nas tarefas que realizavam como escravos. Olha só, gente, já tinha aí o que? O trabalho infantil, que é proibido, Então, assim, muitos meninos aprendiam tarefas variadas como roceiro. Roceiro é roçar, tirar o mato, certo? Roçar a terra. Isto é, trabalho de plantio, colheita, pastor, ficar pastorando, os animais. Já havia essa exploração do trabalho infantil, gente, que hoje é proibido, Criança hoje é para estar o quê? Estudando, brincando, E não fazendo esse tipo de atividade aqui, de adulto, de estar trabalhando, Porque isso aqui é atividade para adulto, certo, gente? Então vamos lá. Cuidando do gado, ajudante nas construções, no transporte de produtos, meninos de recado, vendedores, carregadores. Então são trabalhos pesados, que criança não pode estar fazendo. É isso? Nessa outra imagem aqui mostra negros voltando da caçada e volta dos escravos de um naturalista, de Jean Baptiste, 1835, Aqui está retratando os escravos voltando de uma caça, ok? Olha só, gente, como naquele tempo era bem difícil a vida dos escravos. Vamos lá para a página 52, ainda fazendo um estudo aí dessas imagens, certo? Aqui nós estamos vendo loja de barbeiros, Crianças aqui trabalhando para a própria sobrevivência, Lutando para a sua sobrevivência. Se reinventando aqui, gente. Aqui nós estamos vendo o quê? Aqui está escrito, preta vendendo milho verde, certo? Eles vendiam muitos produtos, gente, para poder se manter, certo? Aqui nós estamos vendo o quê? O Ludu, gente, eles estão dançando aqui. Então, Ludu é uma dança que resultou no dia de mistura de batuques africanos e de ritmos das danças portugueses e espanhóis. Olha só aí a mistura, dessa cultura aí, dessa dança dos africanos, Se deu misturando aí essa dança dos portugueses com os espanhóis. Aí veio a dança Ludu, não é isso? Aqui, ó, escrito aqui embaixo. Os africanos escravizados não dispensavam momentos de convivência. Esses encontros aconteciam nas festas ou nas reuniões realizadas no descanso do trabalho. As crianças participavam dessas festas e nelas estavam em contato com seus costumes e tradições. Então, as crianças, elas desde pequenas, elas tinham contato com essa cultura, com essa tradição aí dos pais, certo? Desde pequena, eles estavam presentes
eventos aqui que aconteciam entre eles, certo? Era um momento aqui, gente, os escravos naquela época eram muito sofridos, eles não tinham descanso, mas era o único momento que eles estavam reunidos aqui, é quando eles, né, realizavam algum tipo de dança, não é isso? Vamos lá para a página 53? Olha só, teve uma lei em 1872 que foi assinada como a Lei Ventre Livre. O que é ventre livre? Então, a partir dessa data de 1872, a criança que nascesse, ela seria livre, certo? Ela não seria mais uma escrava, certo? Os pais continuavam como escravos, mas a criança que nascia a partir dessa data de 1872, ela era uma criança livre, certo? Está aqui escrito no livro de vocês. Vamos lá? Página 53. A partir do ano de 1872, com a assinatura da Lei Ventre Livre, as crianças filhas de escravos foram consideradas livres, mas muitas delas continuaram a viver com seus pais, ainda em condições de escravas. Elas eram livres, mas ainda viviam nas condições de escravas porque os pais eram ainda escravos, certo? Essa condição não lhe garantia melhores oportunidades de vida, moradia, alimentação e saúde. O resultado desse atraso nas garantias é que todos os cidadãos livres têm direito. Causou a essas crianças problemas que se estendem ainda por o tempo de hoje, gente. Olha só, né? Ainda existem muitos problemas por conta disso aí. As crianças que nasceram a partir dessa data de 1872, eram livres, porém elas não teve nenhuma diferença entre as outras, porque elas conviviam, né, com os pais que eram escravos, né? Então não houve nenhuma diferença. Vamos lá, aqui está escrito, ó, você concorda com a afirmação de que as crianças descendentes de africanos escravizados foram submetidos a situações que causaram atraso na sua vida futura? Vocês acham, gente, que isso que aconteceu, todo esse transtorno, todo, né, o trabalho infantil, tudo isso aí, né, ocasionou problemas futuros na vida dessas crianças? Eu creio que sim, muito. Não, então pense um pouquinho aí nesses problemas aí, reflita, coloque no caderninho de vocês, tá certo? Vamos lá? Estou aqui. A luta dos afros brasileiros continua ainda hoje, gente, viu? Para recuperar anos perdidos com a escravidão. Afros descendentes também se empenham nessa luta com a necessidade urgente de recuperar a história do povo africano, que estão as suas origens. Então, até hoje, o povo africano luta para que a sua origem, né, sua cultura, ela não seja esquecida, ela não seja apenas ali guardadas em livros ou registros de imagens, de fotografia, certo? Afrodescendentes, gente, afros brasileiros, são brasileiros descendentes de africanos escravizados, certo? E afrodescendentes são descendentes da família ou de uma pessoa africana, ok? Por exemplo, meu pai, minha avó, a mãe do meu pai era negra, né? Supõe-se que na família da minha avó tinha alguma pessoa afrodescendente de negro, né? No caso, negro escravizado, né? Então eu posso ser uma afrodescendente, porque a minha avó, a mãe do meu pai, pode ter sido, né, gente? Lá há anos atrás, tido essa descendência aí de famílias escravizadas, certo? Vamos lá? As crianças dos quilombos e as crianças órfãos, certo? Quilombos, gente, era um lugar, né? Uma colônia onde os africanos escravizados, eles se refugiavam, eles fugiam dos maus tratos
das fazendas, do trabalho escravizado e iam para esse lugar, por quilombo. Isso, vamos lá. Os africanos escravizados que vieram ao Brasil nunca deixaram de pensar em liberdade, em encontrar um lugar onde pudessem voltar a viver segundo seus costumes e tradições, além de poder realizar seu trabalho como quisessem, sem ter um senhor. Então eles se refugiavam para o quilombo, né? Porque ali eles queriam o quê? Manter a sua cultura, manter a sua tradição, né? Os seus costumes, sem nenhum senhor, sem nenhuma pessoa estar ali maltratando, mandando neles. Então eles se refugiavam para lá, eles fugiam para lá, ok? Foi nos engenhos que esses planos começavam a ser realizados e as primeiras fugas aconteceram. Então foi lá nos engenhos lá onde eles ficavam conversando, planejando essa fuga, né, para sair. Um grupo de homens escravos que viviam trabalhando em um engenho localizado nas terras atual do estado de Pernambuco, fugiu e se escondeu na Serra da Barriga, uma área isolada localizada nas terras atuais do estado de Alagoas. Lá organizaram o Quilombo dos Palmares, no ano de 1602. Gente, Quilombo dos Palmares ficou sendo um moderno símbolo de resistência africana à escravatura. Ok? Vamos lá para a página 54. No começo, o número de moradores era pequeno, viu, gente? Nessa colônia lá no Quilombo de Palmares, no começo era pequeno o número de pessoas que iam morar lá. As notícias desse lugar logo se espalharam e atraíram outras pessoas para viver lá. Indígenas, mestiços, mulheres de homens brancos procuravam refúgio em Palmares e lá reconstruíram sua vida. Então não tinha só pessoas, né, só escravos, iam também índios, né, pessoas mestiças, morenas, não é isso? Homens brancos se refugiavam lá nesse lugar, fugiam das fazendas, né? Os fazendeiros e as autoridades queriam destruir o quilombo. Por isso, muitas vezes, o lugar foi atacado e invadido. Essas invasões resultavam em prisões e até mesmo em mortes. Então, muitas pessoas morreram lá neste lugar por conta das invasões aí dos fazendeiros que queriam resgatar essas pessoas para voltar para as fazendas. Em muitas delas, as crianças, filhos dos quilombos, eram aprisionadas. Olha, gente, as crianças também eram aprisionadas e entregues às autoridades ou aos donos do engenho e passavam a viver entre elas. Uma delas foi Zumbi. Olha só, gente. Então, em meio a essa guerra aí, né, quando eles invadiam lá, muitos pais morriam, né? Morria o pai, morria a mãe e ficavam-se as crianças, né? Por isso que falam órfãos, né? Então, as crianças eram aprisionadas, muitas vezes não tinha nem pai e nem mãe, né? E muitas vezes elas eram entregues às autoridades. E uma dessas crianças, gente, que foi o Zumbi, né? Quem foi o Zumbi? Zumbi, olha só, gente, aqui tá a imagem dele. Ele foi uma pessoa aí que marcou muito, né? Nessa época e hoje, acho que se você já ouviu falar em Zumbi, né? Vamos lá saber um pouco dele. Zumbi nasceu no Quilombo dos Palmares, mas foi aprisionado e entregue a um padre da vila do Porto Calvo, em Alagoas. Lá viveu até 15 anos, quando decidiu fugir e voltar ao Quilombo do Palmares. Então ele fugiu, gente. Ele viveu lá, né, em Porto Calvo, em Alagoas, até 15 anos. Depois ele fugiu e voltou para o Quilombo dos Palmares. Zumbi tornou-se um líder da comunidade quilombola e morreu durante a invasão que destruiu o Quilombo em 1694. Então, Zumbi de Palmares, ele foi um líder, né, no Quilombo. Foi uma pessoa muito importante aí nessa época, né?
Olha só, aqui está escrito Zumbi de Antônio Palmares, de 1927. Né? Zumbi de Palmares foi uma pessoa muito influente na vida dos africanos escravizados, certo? Vamos lá? Zumbi foi uma criança, filho de africanos escravizados, que ficou órfão. Então os pais deles morreram, né? Naquela invasão lá do Quilombo. Ele, como várias outras crianças órfãos, foi adotado. Os padres jesuítas recolhiam muitos órfãos nos colégios que mantinham na época. Eles aprendiam a ler e escrever e também orações e ensinamentos cristãos. Era comum os irmãos, primos, avós ou padrinhos recolherem a criança para viver com ele. Há também casos de crianças que foram adotadas pelos senhores dos seus pais. Então, gente, Zumbi de Palmares ele foi adotado, né, por padres jesuítas, né, e eles, os padres, né, colocavam essas crianças para aprender a ler, aprender a escrever e os ensinamentos cristãos, né, daquela época. E também tinham, né, os primos, os pais dos pais que também, né, pegavam essas crianças, né, para criar também, né, no caso seus parentes, não é isso? Vamos lá para a página 55. As crianças de família mista. Mista quer dizer o quê? Misturado, né? Casamento entre africanos e brancos deram origem às famílias mistas. A maior parte dela é formada por homens portugueses e mulheres escravas, africanas ou descendentes de africanos escravizados. Nesses casos, as crianças eram consideradas livres. Então, gente, aí podemos chamar da miscigenação, que é a mistura de etnias, religião, arte, né, cor. Então aí houve o que? A miscigenação, a mistura de cultura dos portugueses com os africanos. E as crianças que nasciam, né, nessa miscigenação, nessa mistura aí, elas eram livres, certo? Então hoje aí no Brasil vocês podem perceber que há mistura de raças, né, devido também a todos esses fatores que aconteceu aí há anos atrás, certo? Aqui vocês estão vendo crianças nascidas de casamentos mistos e seus familiares por volta de 1990. Nós estamos vendo aqui uma mulher negra que casou com um homem branco, né? Aí você tá vendo aqui, uma criança ela nasceu já negra e a outra nasceu branca, né? Essa mistura aí. Olha só, eu vou deixar para vocês essa atividade para vocês fazerem. A letra A e a letra B da página 55, ok? Eu vou ler e vou explicar a atividade. Vamos lá. Primeiro, analise os documentos 1 e 7 da página 49 e 52 para responder. Como viviam as crianças de africanas junto à casa onde suas mães trabalhavam? Analise a gravura 2. Então, vocês irão lá na página 49 e 52 e analisar essa imagem aqui, né? Olha só, algumas famílias africanas chegavam a ser vendidas como escravos, era comum os fazendeiros comprarem e aceitarem a família toda. Então, aqui está mostrando o que, gente? Né? Então, quase sempre separavam o marido da mulher das crianças, ok? Lá na outra página, aqui está pedindo para vocês olharem o que? Analisar a gravura 2. Vamos lá? Olha só. A gravura 2, né? A gravura 2, gente, preste atenção. Tá mostrando o que aqui? Que era comum os filhos dos portugueses brincarem junto com os filhos dos africanos escravizados. Isso era o quê? Uma prática comum. E a pergunta aqui está assim: como viviam as filhas de africanos junto à casa onde suas mães trabalhavam? Analisa a figura 2, né? Então, as crianças, filhas de africanos escravizadas, brincavam com as crianças, filhas do seu senhor, onde sua mãe trabalhava, gente. Certo? Então,
onde tinha uma mãe que era escrava, onde ela trabalhava, os filhos dos africanos escravizados e os filhos dos seus senhores, era o costume delas brincarem juntas, né? Não havia diferença na convivência dessas crianças enquanto eram bebês. Então, enquanto as crianças eram bebês, não havia essa diferença, certo? Expliquei aí a primeira pergunta, letra A. Na letra B está perguntando, nas imagens 2 e 3 da página 50 e 51, pode-se perceber que as crianças menores estavam sempre com suas mães, enquanto elas trabalhavam. Por que isso acontece? Olha só, eu expliquei para vocês que as mães, né, elas trabalhavam, elas vendiam frutas, elas saíam para as ruas e carregavam suas crianças o quê? Nas costas, né? Colocavam uma faixa aqui na frente, carregavam as crianças que ainda não sabiam andar. As que já sabiam andar, carregavam presa a saia da mãe, né? Então, elas tinham o quê? Um verdadeiro carinho e proteção por essas crianças, né? Que faziam parte dessa cultura, né? E também elas não tinham com quem deixar os seus filhos, né? Então, por isso que elas tinham que levar quando elas iam trabalhar, vender os seus produtos, tá certo? Vocês vão analisar lá, eu já expliquei aqui a letra B. Então, vai ficar a letra A e a letra B da página 55 para vocês responderem, tá bom? Qualquer dúvida, pode me procurar no grupo que eu tirarei, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus.